vamos falar um pouco de sustentabilidade, sustentabilidade em saúde. E para abrir aqui o nosso painel, antes de qualquer coisa, eu quero passar um vídeo rápido que eu recebi gentilmente pela Ana Estela Haddad, que é a maior autoridade, eu diria, de saúde digital hoje no Brasil, secretária de saúde digital dentro do governo federal, e que tem levado essa agenda de digitalização de todo o setor público, para futuramente a gente pensar também em interoperabilidade entre público e privado. Então, queria passar aqui esse vídeo, convido vocês a assistirem. Eu queria saudar todas as pessoas que estão participando dessa 11ª edição do Connect Day da Philips, cumprimentar de maneira muito especial a Patrícia Frossardi, que me convidou, e dizer a vocês que o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, nessa gestão da ministra Anísia Trindade, foi criada uma Secretaria de Informação e Saúde Digital, e a saúde digital é um dos caminhos para a gente conseguir mais equidade, para a gente conseguir uma continuidade do cuidado de todos os pacientes que precisam e com qualidade, e também para a gente conseguir ações de saúde com maior sustentabilidade. E eu vou citar um exemplo. Vou citar o exemplo da telesaúde. Nós temos um estado do Brasil que implementou a telesaúde em conjunto com um complexo regulador que regula a referência e contra-referência dos pacientes, por exemplo, entre a unidade básica de saúde, o hospital, e usa a telesaúde para isso. E nesse processo, uma medição que foi feita num conjunto de 918 teleatendimentos mostrou que foram economizados 256 mil quilômetros que deixaram de ser percorridos por pacientes para receberem atendimento. É isso. Mais saúde digital e com sustentabilidade. Um ótimo evento para todas e todos. Muito interessante, né? E saber que a gente... E saber que nós temos, né, essa puxada, verdadeira puxada também pelo lado do governo, é muito importante, porque a gente vai ver, de fato, a sustentabilidade acontecendo, porque você precisa equidade, né? Você precisa trazer soluções de saúde para toda a população, e já falamos aqui sobre o tamanho do Brasil, sobre os desafios que é fazer saúde no Brasil, oferecer saúde no Brasil, e sustentabilidade tem 3 pilares, né? É o famoso ESG. E dentro de ambiental, eu queria destacar algumas soluções da Philips, né? O próprio TASI, que reduz o uso de papel, também tem a telemedicina dentro do TASI, em que também você consegue dar acesso para quem está distante, levar, às vezes, atendimento de um especialista para quem está distante. Com isso, você também reduz a pegada de carbono, uma vez que a pessoa, como ela mesma deu aqui o exemplo, a Ana Estela, reduz a locomoção, né? E toda vez que a gente se locomove, hoje nós nos locomovemos de veículo, de ônibus, e são veículos poluentes. Então, eu acho que esse é um exemplo. Além disso, dentro do nosso portfólio, nós temos economia circular também, nosso portfólio de equipamentos grandes, né, de ressonância. Temos produto também hoje que já é helium free, como nós chamamos, onde nós reduzimos o consumo grandemente de um gás limitado, que é o hélio. Então, acho que essas são, assim, algumas das nossas tecnologias que me lembro agora, dentro do pilar de ambiental. Depois nós passamos para o pilar de social, e em social também. As nossas tecnologias, elas sempre são pensadas para ampliar o acesso, porque hoje não adianta eu ter uma grande tecnologia, uma ressonância super tecnológica instalada num grande centro, e isso não poder ser acessado por pessoas que estão distantes. Então, os nossos produtos eles precisam ser cada vez mais pensados para esse acesso. A gente tem visto com a alteração climática que nós vemos sofrendo, cada vez mais catástrofes climáticas, onde nós temos que levar a solução, porque as pessoas não conseguem sair da onde elas estão. E aí eu queria dar um outro exemplo de uma tecnologia nossa, que é o Lumify, que é um ultrassom portátil. Esse ultrassom, recentemente, nós fizemos uma melhoria nele através da Fundação Bill e Melinda Gates e a Philips Foundation,
onde, com o desenvolvimento de um algoritmo de inteligência artificial, esse produto ele ficou melhor para diagnósticos e tratamento em gestantes. E esse mesmo produto ele vem aqui para o Brasil, dentro de um outro projeto social nosso, também da Philips Foundation, junto ao SAS. O SAS é o braço de saúde dentro do Rally dos Sertões, onde também, através de telemedicina e teleultrassom, conseguimos dar acesso para a comunidade remota. E aí, passando para o último pilar, governança, que seria aí o último dos 3 pilares dentro da sustentabilidade. Governança. Nós temos também bastante seriedade em tudo que nós fazemos, e eu acredito que para você ter uma instituição de longo prazo, que eu sei aqui que muitos de vocês estão em instituições longevas, assim como é a Philips, esse ano completando 100 anos e mais de 133 no mundo, nós também pensamos nisso, e isso significa o quê? Ter regras de compliance, seguir a legislação, seguir as regras de privacidade de dados. Então, todos os nossos produtos eles têm esse cuidado, eles têm os mais altos níveis de segurança possíveis. Nós tratamos tudo com muita seriedade, seguimos as regulamentações. O TASI é o único EMR que dá suporte à decisão clínica regularizado perante a Anvisa. O que você quer dizer com isso? Que o resto não é regularizado? Se for um produto como um TASI, que é um que dá suporte à decisão clínica, não, o nosso é o único. E isso não é legal, né, gente? Se eu estou aqui falando isso, porque, na verdade, o mercado deveria ser o mesmo para todo mundo. Não é isso que acontece, mas eu estou dizendo que nós tratamos os assuntos e as legislações como elas devem ser tratadas. E, para a gente falar um pouco mais disso agora, eu queria, finalmente, trazer os meus convidados tão especiais aqui. Primeiro, eu vou convidar a presidente da FEMIG, Renata Dias. Renata, junte-se a nós. Vou chamar também o Chief Innovation Officer do Hospital Albert Einstein, Rodrigo Demarque. Rodrigo, por favor. Oi, tudo bom? Vou também convidar a CEO e vice-presidente do Conselho do Grupo Aliança, a doutora Isabela Tanuri. Por favor, Isabela. Podemos sentar. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Renata veio de Minas, passear em São Paulo, pegar chuva em São Paulo, na Terra da Garoa, né? Lá está chovendo também. Está chovendo, né? Não era isso que eu programava para vocês. Eu juro que eu encomendei o sol, mas hoje ele não quis aparecer. Mas obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui conosco para falar um pouquinho de sustentabilidade dentro do setor de vocês, né? Eu queria começar aqui pedindo para você, Renata, já falar um pouquinho para a nossa audiência o que é a FEMIG, né? Eu acho que você tem que primeiro contar para a gente o que é a FEMIG e o que ela representa para o Estado de Minas. Claro. Boa tarde a todos. Eu sou a Renata, presidente da Fundação. A Fundação ela faz parte da administração indireta, né? Nós somos ligados à Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais e o objetivo da FEMIG é fazer gestão dos hospitais estaduais. A maior parte dos estados, né, os hospitais estaduais ficam ligados diretamente à Secretaria. No caso de Minas Gerais, né, decidiu-se criar a Fundação, e ela cuida hoje de 17 hospitais. A gente tem 17 hospitais, 15 mil servidores, funcionários terceirizados. Nossos hospitais vão de alta complexidade, oncologia, trauma, tratamento de queimado, doenças raras. Temos bastante leitos de cuidados prolongados, de reabilitação, e temos 4 maternidades. A Fundação hoje tem um orçamento de 2 bilhões, nós temos 2.000 leitos, né, boa parte deles de UTI, e a gente é 100% SUS, né? Então, a gente está no setor público, a gente é administração pública e fazemos aí a gestão desses hospitais. Logicamente, Minas Gerais é um estado gigantesco. Nós temos vários outros hospitais que atendem SUS, todos eles, né, a maior parte filantrópicos, né, vamos dizer assim, o terceiro setor, que o Estado contratualiza e faz essa gestão. Mas
temos aí um pedaço muito importante no atendimento do SUS em Minas Gerais. Ou seja, a importância é gigante para o estado de Minas. Muito bom, obrigada. Isabela, conta um pouquinho para a gente do momento da aliança, né, e de como vocês estão vendo aí as novidades, tanto no setor público quanto privado, para a aliança. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, obrigada, Patrícia, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês, com o time da Philips. Eu vou contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo na aliança e também como a gente vem usando a inovação e a tecnologia para impactar a sustentabilidade, tanto na nossa operação como no setor de saúde como um todo. Então, falando um pouco da Aliança, a Aliança é uma das maiores empresas de diagnóstico do país. A gente está presente em 46 cidades, em 13 estados, e a gente é bastante pulverizado. Então, a gente se encontra nas 5 regiões do país. São aproximadamente 5.000 colaboradores, mais 1.500 médicos, e a gente tem cerca de, por volta de 3 milhões de clientes. Então, a gente é bastante grande. A nossa holding se chama Aliança, mas nas nossas praças regionais a gente usa nossas marcas locais. Então, nessas praças a gente tem marcas de referência e são através delas que a gente realiza exames de imagem, análises clínicas e vacinas. A gente tem um parque tecnológico bastante grande, ele é bem relevante, eu acho que a gente é um dos principais players em termos de tamanho na América Latina. Além disso, a gente também tem uma healthcare, o nome dela se chama IDR, e o IDR, ele, na verdade, ele foi pioneiro, ele foi muito importante aqui na saúde, ele foi pioneiro e o primeiro do mundo a operar máquinas à distância, de ressonância e tomografia. Então, a gente opera hoje mais de 100 máquinas pelo Brasil, tanto internas quanto externas. A parte de imagem e AC também a gente faz para terceiros em hospitais, a gente está presente em hospitais e clínicas do Brasil, e a gente também está no setor público. No setor público, a gente está junto com a Philips, na RBD, e junto com o governo do estado da Bahia. A RBD é a primeira PPP, na verdade, acho que é a única PPP de medicina diagnóstica no estado da Bahia. A gente está dentro de 12 hospitais. Eu sei que a Fábia falou um pouco mais cedo também, ela mencionou a RBD. É um projeto muito bacana, a gente tem muito orgulho. Mês passado, a gente celebrou o marco de 3.300.000 exames realizados, e é 100% em paciente do SUS, com NPS acima de 90, 95. Então, assim, é um projeto de bastante eficiência, sem deixar com que a qualidade caia. Isso é um pouco do que a gente tem feito aqui na Aliança. Muito bom, ótimo. E aí, agora, Rodrigo, de você, queria ouvir, né? Você como Chief Innovation Officer aí do Einstein, né? A inovação também é um tema bastante amplo, né? O que isso significa para você e para o Einstein? Muito bem. Bom, antes de mais nada, obrigado, Patrícia, Philips, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando e aprendendo um pouco no dia de hoje. Sim. Bom, inovação, antes de mais nada, é um processo, é assim que a gente enxerga, né? Quer dizer, quanto melhor você pratica, maior a sua capacidade de aprender e de melhorar em relação a isso. A gente entende que inovação e tecnologia também são elementos, instrumentos para transformar o setor de saúde e principalmente para levar saúde de qualidade ao maior número possível de pessoas. É assim que o Einstein tem trabalhado ao longo dos seus 70 anos de existência, né? Para quem não conhece, o Einstein é uma organização filantrópica sem fins lucrativos que ano que vem faz 70 anos e que tem na inovação e na tecnologia um dos seus grandes pilares, né? No começo, nós entendemos que inovação e a tecnologia era importante no sentido de instrumentos para oferecerem um melhor serviço à incorporação tecnológica, e à medida que os anos foram passando, nós fomos aprendendo que era necessário também desenvolver inovação dentro de casa, baseado nas necessidades locais. E isso nós temos feito, principalmente ao longo dos últimos 10 anos, com parceiros da indústria, com um ecossistema de startups que a gente tem desenvolvido por lá, nesse período, por intermédio da EretsBio, a nossa incubadora. E os resultados que a gente começa a colher a partir daí são realmente importantes, principalmente quando a gente olha por essa perspectiva de sustentabilidade, como é que a gente ajuda o sistema a ser mais eficiente, etc. E tal. Então, é assim que nós gostamos de pensar, que inovação e tecnologia são instrumentos para, de fato, transformar o setor. Muito bom.
E é isso mesmo, né? Eu acho que da mesma forma que quando a gente fala de inovação é uma palavra que abarca muitas coisas, sustentabilidade, assim como eu mostrei aqui, né, também abarca muitas coisas, né? Você fala de ambiental, você fala de sustentabilidade econômica. Me compartilhem agora um pouco, né? E essa pergunta é para vocês três, para a gente debater um pouquinho aqui. Como que o uso da tecnologia tem ajudado ou atuado na sustentabilidade das organizações em que vocês atuam? Eu acho ótimo que aqui a gente tem exemplo de público, de privado público, de privado público, então eu acho que a gente consegue aí ter um pouquinho de cada um dos setores para que a gente consiga ver como que sustentabilidade é vista com o uso de tecnologia dentro das entidades de vocês. Quem gostaria de começar? Pode ser. Tá. Acho que não tem como eu não falar do TASI, né? A gente fez uma licitação, né? Porque a gente está no serviço público, e a Philips foi a vencedora, e a gente iniciou, então, essa implantação do TASI em todas as unidades, né? São 17 hospitais, não é fácil, né? A gente está fazendo isso por etapa, mas a implantação do TASI tem muito de melhoria da eficiência e sustentabilidade, né? Primeiro, que a gente vai parar de usar o papel, né? Então, vocês imaginem quantas e quantas folhas, né? Hoje a gente ainda tem que imprimir, né? E colocar em prontuário, organizar em prontuário, pagar espaços e espaços para um arquivo físico, né? Então, chega a ser impressionante, mas é assim ainda que acontece, né? Então, hoje eu tenho uma equipe que organiza prontuário, que leva prontuário, o paciente vai junto, o prontuário vai junto. E isso tudo dentro de hospitais, inclusive, né, do Hospital João 23, que é o maior hospital de trauma, né, e de urgência da América Latina. Então, a vinda do TASI, né, tem da economia do papel, né, da economia do arquivo, da economia da equipe, mas, para além disso, né, tem da segurança do paciente, da melhoria e controle de material médico e de medicamento, que hoje a gente ainda faz de forma bastante arcaica, né, para usar uma palavra sensível. Então, hoje, nos hospitais da FHEMIG, a gente ainda tem cada um com a sua farmácia, né? Então, você vai na CAF, pega aquele tanto de material médico e medicamento, coloca lá, e aí um dia você esquece, eles vencem, né? Ou as pessoas utilizam de forma não adequada. Então, ao implantar o sistema, né, a gente, inclusive, assim, coisas básicas, né, de segurança do paciente, dupla checagem, tudo isso a gente passou a fazer com a utilização do TASI. Então, por mais básico que seja, né, e o setor público ele está sempre correndo atrás, né, da inovação do privado, né, o privado inova e o setor público vai atrás tentando alcançar. A vinda do TASI, ele transformou, né, o jeito de fazer saúde e está transformando dentro das unidades da FHEMIG. Até os próprios funcionários, servidores públicos, depois da implantação, passam a perceber como o acesso à informação que antes não tinha, né, dados básicos, faz com que a assistência seja muito mais ampliada e melhorada, né? Então, a gente usava até então um sistema, né, de gestão próprio, né, e fizemos esse grande passo, esse avanço para a implantação do TASI. Não, e parabéns, porque vocês estão mesmo aí dentro do setor público, né, bastante avançados, sim, em nível de hospitais privados aí de ponta, né? Então isso é muito bacana e é muito legal também ver essa mudança, né? Eu tenho acompanhado esse projeto desde o começo, né? O processo de resistência que existe no começo, quando você implanta uma tecnologia, até que as pessoas realmente consigam entender que aquilo vai melhorar o dia a dia delas. Aí ainda existe um percurso, né? E aí uma resistência. Mas que bom que hoje a gente já vê que isso está começando a mudar lá dentro da FHEMIG e só vai melhorar, eu espero. Eu também. Rodrigo, conta para a gente como que é a tecnologia e sustentabilidade no Einstein. Eu acho que o prontuário eletrônico é um excelente exemplo, né? Porque nos permite não só estruturar os dados, capturar os dados e organizá-los, né? Mas porque ele também acaba sendo um catalisador para que você, em cima dos dados que ali estão, construa inteligência de negócio, inclusive, né?
E hoje, dentro do Einstein, para vocês terem uma noção, a gente tem mais de 100 algoritmos rodando em várias áreas da organização, algoritmos que nos permitem ser mais eficientes do ponto de vista operacional. Por exemplo, permitem girar o leito mais rápido, né? Quer dizer, e a tecnologia, obviamente, ela nunca vem acompanhada, ela não vem isolada, ela vem sempre acompanhada pela melhoria de processos, né, e tudo mais, mas o uso dos dados para o ganho de eficiência operacional é um componente muito importante, né? E aí se permite economizar recurso, atender mais pessoas, né, seja no sistema público ou até mesmo no privado, né? E um outro componente que eu acho que é muito importante, pensando também na questão da sustentabilidade, é cuidar melhor das pessoas, propriamente dito. Quer dizer, olhar não para a questão operacional do hospital, mas para o apoio ao médico, à equipe de enfermagem, à equipe, enfim, assistencial, na entrega do cuidado. Quer dizer, fazer com que o médico gaste menos tempo com paperwork, né? Isso é um elemento importante. Expandir a capacidade cognitiva do médico para que ele consiga identificar, eventualmente, outros diagnósticos diferenciais para um determinado caso. Quando você tem um prontuário eletrônico com dados organizados e usa né, tecnologias de inteligência artificial para extrair esse tipo de insight, você está indo em direção à construção de um sistema mais sustentável, né? Quer dizer, aquele mesmo profissional de saúde ali, ele pode fazer mais do que ele fazia até então. Ele é mais eficiente, ele gasta menos tempo, ele faz um diagnóstico mais preciso, né? E assim que a gente tem trabalhado, né? Quer dizer, muitas vezes essas tecnologias são desenvolvidas por parceiros, muitas vezes dentro de casa, são aperfeiçoadas dentro de casa, e muitas vezes isso a gente tem feito cada vez mais, elas são desenvolvidas por startups. Eu acho que é um componente importante dentro dessa construção de um sistema mais sustentável. O uso inteligente de startups ele é fundamental. Quer dizer, nós temos uma tendência a acreditar que a transformação do sistema ela não vai acontecer pelos incumbentes, digamos assim, isoladamente. Ela vai acontecer por aqueles players de saúde que souberem trabalhar em uma espécie de simbiose com esses agentes do ecossistema. E as startups elas têm muito a contribuir nesse sentido. Elas criam inovações tecnológicas, elas desenvolvem elementos que podem ser testados mais rapidamente, etc. E tal. Então, é um componente, digamos assim, na busca por essa sustentabilidade que a gente acha que é super importante. É muito interessante, e quando você fala, né, sobre ecossistema, a gente tem pensado assim também, né, os nossos produtos cada vez mais são agnósticos, porque a gente sabe que a solução não está na mão de um ou de outro, né, e se a gente realmente não trabalhar de forma conjunta, a gente não vai chegar em lugar nenhum, e eu acho que o problema é tão complexo que a gente precisa também ter soluções complexas e trabalhar em parcerias para que a gente consiga chegar num futuro sustentável. Acho que esse é o objetivo de todo mundo. Isabela, conta para a gente um pouco sobre sustentabilidade e tecnologia na Aliança. Eu acho que, bom, o que a gente vem fazendo na Aliança vai muito de acordo com o que eles dois já falaram. Na Aliança, diferente de vocês, a gente não tem hospital, então a gente está realmente na parte de diagnóstico, imagem, análises clínicas e vacina. E é um pouco do que a Patrícia falou, mas é o que a gente tem olhado bastante agora, é procurado soluções com uma tecnologia verde. Então, eu falei que a gente tem um parque de máquinas muito grande. A Aliança ela é fruto de uma tese de consolidação de marcas de diagnóstico. Então, esse parque tecnológico chega uma hora que a gente tem que renovar ele, e nessa renovação a gente de fato tem olhado isso, máquinas que tenham um consumo menor ou até hélio free, e agora tem essa solução, e é muito interessante, não só para a gente em termos de consumo mesmo, de um custo menor, mas também no impacto no meio ambiente. E a gente também está buscando muito fazer o que vocês já fazem, que é ser uma empresa 100% paperless. Não é fácil, tem toda a parte da cultura, a cultura do paciente, a cultura do médico solicitante. Então, enfim, como eu falei, são muitas marcas, algumas a gente já está mais avançado,
outras não, mas é algo que está assim, na nossa pauta para a gente conseguir fazer, quer dizer, fazer em todas as marcas. A gente virar 100% digital e, com isso, a gente vai ter um ganho absurdo, mas também a gente vai fazer com que o paciente tenha um deslocamento menor. Então, eu acho que tem um ganho para todos. Muito bom. E indo para a próxima pergunta aqui, que vai ser para todos também, quais inovações assim vocês enxergam, né, que vêm para transformar e que são promissoras nesse quesito da sustentabilidade, ou mesmo do futuro da saúde nas instituições de você? Acho que eu vou começar pelo Rodrigo, para ele dar uns insights aqui de inovação, já que ele é líder em inovação. Rodrigo, o que você está vendo de futuro em inovação? Porque a gente fala muito do que a gente está vendo hoje dentro das instituições. Mas o que você está imaginando aqui para um futuro próximo? Acho que dá para a gente categorizar ou identificar algumas grandes tendências, né? Inteligência artificial é uma delas. Obviamente, a gente está vendo como esse tipo de tecnologia está transformando o mundo, basicamente em todas as indústrias, né? Na saúde não é diferente, né? O único ponto que eu acho que é importante a gente sempre lembrar é que na saúde essas tecnologias muitas vezes elas precisam ser validadas, né? Esse é um trabalho que no Einstein nós temos feito de uma forma sistemática, né? Quer dizer, testar essas tecnologias num ambiente um pouco mais restrito, eventualmente identificar aquelas que têm realmente potencial para serem levadas à beira do leito, e esse processo de levá-la à beira do leito, em muitas situações, requer pesquisa. Quer dizer, você precisa validar essa tecnologia, você tem que ter certeza de que aquilo ali, de fato, não vai causar nenhum mal, ou é tão bom quanto o melhor tratamento até então disponível. E esse é um outro elemento importante que a gente leva muito em consideração, que não é a incorporação tecnológica pela incorporação tecnológica, porque isso é vazio, isso não faz sentido, isso contribui para a insustentabilidade do sistema, inclusive, mas além do ponto de vista científico, quer dizer, essa tecnologia de fato me ajuda a entregar melhor cuidado, ela faz aquilo que ela está proposta a fazer, ela é viável do ponto de vista de custo-benefício, quer dizer, eu vou adicionar a camada de custo aqui ou ela vai me ajudar a ser mais eficiente, eu vou entregar um melhor cuidado por menos, né? Então, óbvio que isso não dá para fazer para tudo, mas a gente persegue isso de uma forma bastante sistemática, né? Acho que a inteligência artificial, em alguns casos, ou em boa parte dos casos, ela precisa ser vista dessa maneira, né? Existem, além de inteligência artificial, eu diria que outras grandes tendências, né? A gente chama isso de, por exemplo, de terapias avançadas, né? Edição gênica, terapia celular, que são elementos, não tem nada a ver com saúde digital, propriamente dito, mas são campos, digamos assim, de conhecimento e de tecnologia de base científica, né? que são tendências importantes. Lá dentro do Einstein, nós temos falado muito sobre e trabalhado muito nesse conceito de desenvolvimento de tecnologias de base científica, né? As deep techs, né? A gente entende que o Brasil ele tem algumas oportunidades que precisam ser mais desenvolvidas, né? E ali a gente encontra um ambiente, né, propício para esse desenvolvimento, uma plataforma assistencial, né, que hoje cuida de milhões de pessoas no sistema público e no sistema privado, uma plataforma de ensino e pesquisa, uma plataforma de pesquisa que faz pesquisa de classe mundial, a plataforma de inovação que a gente tem desenvolvido. Essas plataformas todas trabalhando de forma integrada, elas são a base para o desenvolvimento de Deep Tech em escala, né? É isso que a gente vê nos grandes centros médicos acadêmicos ao redor do mundo, na Mayo Clinic, na Cleveland Clinic, na Harvard, na Stanford, no Shiba em Israel e outros lugares. E o Einstein, ele ao longo da sua existência, ele foi conseguindo desenvolver, né, essa integração, né? A gente acha que Deep Tech é uma tendência muito importante e a razão pela qual nós entendemos que a gente precisa falar de Deep Tech no Brasil é para que se desenvolva Deep Tech baseado nas necessidades e baseado nas capacidades de absorção desse tipo de tecnologia
de um mercado como o mercado brasileiro, que não é o mercado europeu, não é o mercado norte-americano, que são mercados que têm uma capacidade, digamos assim, de investimento em saúde muito superior à nossa. Então, para desenvolver Deep Tech capaz de ser absorvida pelo nosso sistema de saúde, a gente entende que ela também precisa ser desenvolvida aqui, né? Então, é isso que a gente está olhando. Obviamente, tem cirurgia robótica, enfim, outras tendências importantes, mas eu ficaria com essas duas aqui para começar. Eu acho que você tocou no pilar de governança, né? Porque não é só colocar a tecnologia por colocar, mas colocar com responsabilidade, saber o que aquilo de fato vai entregar, como é que você garante, né, que aquilo é rastreável, que aqueles dados estão circulando de uma forma segura. Eu tenho escutado bastante porque a gente fala bastante, né, de interoperabilidade, de transferência de dados, e a gente tem uma lei de privacidade de dados, né, no Brasil, e isso tem vindo para dentro das nossas soluções também. Nós vemos as instituições aqui que estão preocupadas com isso, né? Então, nós até desenvolvemos um programa de API, onde nós embarcamos algumas desses desenvolvimentos e dessas startups no nosso produto, e aí levando isso com segurança para o nosso cliente. Então, eu acho que isso demonstra um pouco. A gente ainda não tem uma legislação, né, uma regulamentação sobre inteligência artificial, mas eu vejo também como uma tendência, por exemplo, já que a gente está falando de tendência, blockchain para a saúde, né, que eu acho que aí você conseguirá bloquear um pouco e ter a rastreabilidade do dado para ter segurança, trazer segurança, que eu acho que hoje é o nosso maior, talvez, calcanhar de Aquiles aí nas inovações e nas entregas futuras. Mas agora eu queria ouvir você, Renata. O que você está imaginando do futuro? Eu acho que tem muito a ver com... eu acho que nós temos dois papéis, né? O primeiro hoje a gente tem trabalhado com, por exemplo, DRG, que usa, né, uma base de dados, né, dos prontuários, do que aconteceu, para dar, né, hoje na FEMIG, uma avaliação se estamos mais ou menos eficientes. Não vou falar sobre DRG, acredito que todos aqui conheçam o DRG, mas a gente tem usado, sim, os nossos próprios dados e estes comparados, né, a toda a rede que usa DRG, para avaliar, dentro dos nossos hospitais, as linhas de cuidado, né, permanência, evento adverso, o que está acontecendo para a gente se tornar mais eficiente. Porque se tornar mais eficiente dentro do Estado significa ampliar acesso, né? Então, ficar mais eficiente não é você dar alta rapidamente, não é isso, né? É você fazer um atendimento de qualidade, evitar a reinternação, mas isso permite com que você amplie o acesso, né? Então, se a gente fala o tempo todo de recurso escasso, ser mais eficiente para o SUS significa muito, né? Então, a gente tem trazido dados, né, para discutir, balizar a nossa atuação dentro dos nossos hospitais. Ainda sobre dados, né, e blockchain, o governo federal fez, né, a RNDS, que é a Rede Nacional de Dados, e Minas Gerais lançou agora, nesse ano, né, a RDS, que é a nossa rede estadual de dados. E os primeiros dados foram os da rede FEMIG, né? Então, também utilizou-se blockchain e a promessa, né? A gente ainda não conseguiu chegar a isso, né? Mas a promessa é que em médio prazo a gente consiga tanto dados públicos quanto dados, né, do particular em um mesmo local, né? E aí a tecnologia está sendo discutida, se um data lake, se blockchain, se as duas coisas juntas, né? Para que nós todos, dentro de Minas Gerais, tenhamos acesso, né, aos dados do paciente, seja, né, no público ou no privado. Eu acredito que isso vai mudar, vai transformar a forma de fazer saúde, né? Porque informação é tudo, né? Então, a gente evitar uma série de gastos que hoje a gente não tem. Mas eu acho que, assim, em termos de tecnologia, né, e aí falando sobre testar tecnologias, eu acho que o setor público tem este papel de se colocar à disposição, né, de fazer parcerias com o setor privado para que a gente consiga avançar, né, seja em pesquisa clínica, seja em inovação, seja em tecnologia. Né, o SUS ainda é 65% a 70% de todos os atendimentos de saúde no Brasil, né? Então, os pacientes estão comigo,
mas a inovação e a tecnologia, a capacidade de investir, muitas vezes estão com vocês. Então, acho que a gente precisa desses momentos e precisa de ter mais parceria para que a gente consiga, junto, tornar todo o sistema de saúde mais eficiente. Muito boa a sua prática aí desse lado do futuro. Isabela, como é que está sendo o futuro planejado lá para vocês na Aliança e na RBD? Bom, hoje duas coisas que têm impactado bastante a gente. Primeiro, como eu falei, a gente tem um command center, então a gente tem alguns command centers espalhados pelo Brasil e nele a gente, enfim, um técnico de radiologia, ele consegue operar 3 máquinas ao mesmo tempo. Então, como eu disse, a gente opera para terceiros e é em vários lugares que são remotos e não tem essa mão de obra especializada, seja o técnico de radiologia, propriamente dito, ou um técnico de radiologia mais especializado, ou seja o médico especialista. Então, a gente tem visto uma demanda maior, cada vez mais uma procura maior por esse serviço, então é algo que a gente tem feito e também a gente tem usado muito a inteligência artificial, um pouco do que o Rodrigo falou, com cautela, porque de fato tem muitas startups com soluções bacanas, mas a gente tem que ver a eficácia, ver também como é que funciona aqui no mercado do Brasil, muitas vêm, enfim, uma grande parte vem lá de fora, então, e aí já chegam aqui e, enfim, é outro ambiente, outro mercado, então a gente tem que ver como é que funciona, mas hoje a gente tem usado bastante, tanto para a gestão de fila dos pacientes, quanto para o paciente, a jornada dele como um todo. Então, hoje em dia, o paciente consegue ficar menos tempo de máquina, e aí isso é um conforto muito grande para o paciente, sem perder a qualidade. Então, eu acho que o paciente ele tem uma percepção de qualidade maior, por ficar menos tempo na máquina, tem um desconforto menor e sem impactar num prejuízo do exame, da imagem. E a gente tem usado também alguns algoritmos, um pouco também do que você falou, algoritmos nos laudos dos nossos exames de imagem, para que a gente possa ter uma assertividade maior e também para ajudar o médico no diagnóstico diferencial na hora de laudar. A gente tem alguns algoritmos, falando de alguns exemplos, mas para nódulos pulmonares, na TC de tórax para tuberculose, CA de mama, de tireoide, no pré-avaliação para pacientes que vão fazer densitometria óssea. Então, enfim, a gente vem usado bastante e a gente pretende investir cada vez mais em parcerias com algumas startups, que é o que a gente vem fazendo. Muito bom, obrigada. Eu vou já ir para a minha última pergunta aqui para vocês, que, na verdade, é difícil de responder, tá? Então, já aviso, porque, na verdade, eu acho que não tem uma resposta muito objetiva. Mas a gente tem aqui a experiência do público e do privado, né? E a gente falou bastante sobre compartilhamento de dados. Vocês enxergam que, para a saúde ser sustentável no Brasil, precisa haver o compartilhamento de dados entre público e privado? E, se sim, o que falta para isso acontecer? Acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Por isso que eu falei que é difícil a resposta. Mas queria ouvir de vocês a opinião mesmo, né? Vocês são do setor, vocês estão neste mercado. Vocês acham que isso vai acontecer? Tem que acontecer? Quem quer começar? Eu posso começar. Bom, a minha opinião, eu acho que tem que acontecer, eu acho que vai ser um ganho muito grande para um país como um todo. Como a Renata mesmo falou, o público representa quase que 70%, não é isso? Dos exames e enfim, da saúde do país. Hoje eu vejo que existem algumas iniciativas claras, enfim, a gente mesmo tem uma iniciativa aqui junto com a Philips, mas ainda são iniciativas pontuais pelo Brasil, e acho que muito disso passa primeiro pelo compartilhamento de dados e a integração, e para que isso seja feito, a gente vai precisar de um investimento em tecnologia, um investimento em infraestrutura, para que a gente possa ter essa segurança que os dados estão sendo compartilhados com segurança, enfim, com ética. Então, eu acho que passa por isso, passa por esse medo, mas eu acho também que passa pela cultura. Eu acho que tem que mudar um pouco a cultura, a cabeça dos formadores de opinião ou dos decisores, né? Então, eu sou do Rio, eu moro no Rio, e no Rio eu participo de um fórum de saúde, e tem pessoas do privado e pessoas do público, e lá a gente tem feito
alguns movimentos para fazer isso, enfim, também que eu digo, é algo pontual, mas a gente tem feito para tanto diminuir a fila de diagnóstico e algumas coisas assim, para juntar o público e o privado, e eu vejo que tem um pouco da cultura ainda que a gente precisa mudar, não é a cabeça de todo mundo, eu acho que todos querem, mas eu acho que não é uma prioridade para uma grande parte. Então, eu acho que a gente tem que ter essa mudança de cultura, juntamente com uma segurança maior dos dados, para ter certeza que, enfim, esses dados, como é que se fala, eles serão compartilhados de uma forma segura. Então, eu acho que passa bastante por isso, mas eu acho que acho que esse é o futuro, acho que tem que ser por aí. Essa é a nossa posição. Na Aliança, a gente vem aumentando até a nossa participação com o setor público. Eu acho que não tem outro jeito. A gente tem que crescer por aí, até para o Brasil ser mais sustentável e impactar mais os brasileiros, como uma forma geral. Eu acho, com certeza, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo. Quer dizer, é impossível você construir um sistema de fato sustentável sem que esse paciente consiga navegar por esse sistema de uma maneira fluida, sem desperdícios, etc. E tal. E sem o dado, não dá para fazer. É tão simples quanto isso. O que me enche de esperança, primeiro, é ver o depoimento da Anistela Haddad aqui falando sobre isso, né? Você mencionou a RNDS, eu acho que é uma iniciativa importantíssima do governo, né? A criação, por exemplo, de agências reguladoras, no caso, a NPD, com relação à LGPD e como é que a gente vai fazer a regulação disso no Brasil, é um outro componente importante. E um elemento que a gente não pode esquecer, que talvez seja uma das coisas que mais deveria nos encher de esperança, é que o Brasil já fez isso de alguma forma, em outra indústria, é verdade, na indústria financeira, com o Banco Central, etc. e tal, mas mostrando que é possível, né, você criar um arcabouço, uma estrutura em que esse dado possa trafegar de uma forma mais interoperável, mais fluida, com transparência e com segurança ao mesmo tempo e tal. É lógico que a saúde ela tem as suas idiosincrasias, as suas dificuldades. Mais um exemplo, dentro de casa, a gente já tem um exemplo para o mundo, inclusive, né? Então, eu acho que esse é um elemento que pode nos trazer esperança no sentido de que é possível, que possivelmente a gente está indo na direção certa, talvez não na velocidade que gostaríamos, mas ok, é um processo de amadurecimento por todos esses players, e etc. E sem esquecer que a saúde, obviamente, é um setor extremamente sensível, né? Então, eventualmente, é natural que as coisas não andem na velocidade da luz. Mas acho que, olhando para frente, nós temos uma boa perspectiva, né? E estamos indo no caminho certo. Eu concordo plenamente que assim, esse é o caminho, né? E temos que fazer acontecer, né? Acho que o Estado tem um papel muito importante, né? Porque o Estado é ele que regulamenta, né? Ele tem também uma capacidade de trazer os outros atores, né? Mesmo que privados, com alguns interesses, você consegue colocá-los, né, todos num alinhamento, porque é um ganha-ganha, né? Esse é o bom e velho ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar se a gente tiver esse compartilhamento de dados. Ter uma secretaria, ter a RNDS é uma grande indicação de que estamos indo por esse caminho, né? Minas Gerais já percebeu isso e já está tentando construir a sua rede estadual de dados, que, logicamente, ficará disponível para o nacional, né, acredito que os outros estados também estejam nesse caminho, e, se não estão, fica aí uma dica para estarem, né? Eu acho que a tecnologia, o avanço dela, permitiu e permitirá que isso aconteça, né? Então, acho que até algum tempo atrás, a gente ainda tinha a ilusão de que todo mundo precisava usar o mesmo sistema, com o mesmo prontuário, para a gente ter a mesma base de dados, para a gente fazer o mesmo relatório e tal. E agora não, a tecnologia simplesmente falou, olha, você pode ter o dado de qualquer jeito, que eu vou juntar aqui e vou torná-lo disponível. Então, eu acho que esse salto na tecnologia, ele vai permitir que isso aconteça, né? E vai acontecer, né? Estaremos aí para ver, né? Porque, como disse Fábio mais cedo, né? Embora a gente esteja no Paleolítico, né? A tecnologia já chegou em 2021. Exatamente.
Nossa, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui novamente. Eu acho que ter instituições de ponta aqui falando para a gente sobre futuro, sobre sustentabilidade, ver como a gente está pensando isso, né? Porque não existe saúde sem sustentabilidade, eu acho que é fundamental, acho que abre um pouco a nossa cabeça aqui para pensar também sobre essa vertente, né? E não só tecnologia e só. Então, queria agradecer de novo, Isabela, Renata, Rodrigo em especial, porque que bom que você aceitou, porque senão teríamos só mulheres aqui e eu me falar que eu não tinha diversidade no painel. Aí eu falei, não, eu tenho que trazer o Rodrigo aqui para compor. Mas muito obrigada, queria pedir uma salva de palmas e vamos tirar uma foto aqui, para